Fala galera do segundo ano, beleza? Essa semana trabalhando de casa para produzir um conteúdo de qualidade para vocês e para dessa vez darmos continuidade no assunto. Bom, o que eu gostaria de mostrar para vocês essa semana? O conteúdo referente às aulas 10 e 11 da sua apostila, ok? Se puder, já deixa aberto aí, vamos acompanhando. Bom, pessoal, o assunto seria campo elétrico, tá? Que é dos assuntos mais importantes dessa primeira apostila, certo? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro nos concentrar na definição, na ideia de campo elétrico. Isso é muito importante que esteja firme na sua cabeça, ok? Bom, dá uma olhada nessa figurinha, galera. Desenhe isso daqui para representar um campo elétrico. Primeira coisa, campo elétrico é algo que a gente não enxerga, portanto, a única coisa que nos resta é o poder de abstração, é tentar imaginar como seria. Então, você vai imaginar para mim o seguinte, dentro desse quadrinho existe um campo elétrico, ok? Tranquilo? Bom, quem é o grande responsável por gerar esse campo? Essa carga Qzão, que nós podemos chamar de carga fixa ou carga geradora, ok? Bom, então todo mundo que estiver dentro do quadrinho está sob a influência de quem? De Qzão, certo? No entanto, como a gente não consegue enxergar até onde chega o campo elétrico, a gente usa um segundo tipo de carga, que aí eu vou chamar de carga de prova. E aí, para a gente fazer um teste aqui, eu vou pegar duas cargas de prova, Q1 e Q2, tá? Q2 está aqui embaixo. Repare o seguinte, Q1 negativo, Qzão positivo. Bom, detalhe, Q1 está dentro da região de campo elétrico, logo eu vou dizer que ela está sofrendo a influência do Qzão. Logo, elas trocarão forças de atração, porque afinal de contas elas têm sinais opostos. Então, uma carga vai querer se atrair pela outra, ok? Já para a carga Q2, que é positiva e está fora do campo, como ela está fora do campo, ela não está sob a influência do Qzão. Logo, ela não trocará forças com Qzão. Então, primeira parte da aula, quando eu coloco a carga de prova dentro de uma região de campo, ela troca forças com a carga geradora. Caso ela fique fora da região de campo, ela não trocará forças, ok? Bom, galera, agora dando início à segunda parte da aula, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as fórmulas matemáticas que vocês tanto amam, né? E no caso a análise vetorial, que também é necessária, já que campo elétrico é vetorial, ok? Bom, então vamos lá, ó. Primeira coisa, todo vetor tem três características, módulo, direção e sentido, ok? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre a intensidade do vetor, ou, se quiserem chamar de módulo, tá? Bom, eu tenho duas possibilidades para se calcular o campo elétrico num ponto. Eu posso usar essa primeira relação, que diz o seguinte, E, ou seja, a intensidade do campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela carga de prova. Bom, vem cá, vamos voltar na figurinha. Lembra que eu coloquei Qzinho, carga de prova, dentro da região de campo elétrico? Qzinho negativo, Qzão positivo, trocaram forças de atração. Então, eu posso preencher aqui, né? Bom, legal. Então, esse valor de força elétrica é exatamente a força que atua na carga de prova, dividido pelo módulo da carga de prova, ok? É importante colocar o módulo para evitar sinal negativo nesse momento. Chique? Então, essa é a primeira fórmula. As unidades estão todas aqui de acordo com o sistema internacional. Força em Newton, carga em Coulomb e campo Newton por Coulomb, ok? Bom, a segunda relação, galera, até mais usada do que a primeira, campo é igual constante eletrostática do meio vezes o módulo da carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Legal? Vamos revisar alguns detalhes aqui. O que seria essa constante? É uma característica do local, né, do meio onde as cargas se encontram. Geralmente essa constante é o vácuo, certo? 99% das vezes.
Se de fato for o vácuo, eu posso colocar o Ozinho aqui, né? Para representar o KO seria constante no vácuo. A carga geradora, e aí eu vou te chamar a atenção para um detalhe. Esse Qzão é a carga geradora. Qzinho da fórmula anterior é a carga de prova, tá? Cuidado para não confundir uma com a outra na hora dos exercícios. Tudo dividido pela distância ao quadrado. Bom, que distância é essa, Rafael? Pegando essa figura, Qzão, Qzinho, a distância que liga uma carga à outra, tá certo? Ok? Bom, cuidado com uma coisa, campo é inversamente proporcional à distância? Não. Campo é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então esse quadradinho aqui, ó, não pode esquecer por nada, beleza? Ok? Bom, galera, e para finalizar, o que mais que está faltando na análise vetorial? Direção e sentido, ok? Não vai esquecer. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Direção e sentido do vetor campo, caso o exercício peça para você representar esse vetor, tá? Bom, vamos lá. Aí tem duas regras importantes. Primeira regra, leva em conta Qzinho, ou seja, essa carguinha de prova, tá? Se Qzinho for positivo, eu vou poder dizer, sem medo, que o vetor força e o vetor campo têm mesmo sentido. Caso Qzinho seja negativo, força num sentido, campo no outro sentido, ok? Bom, nesse momento, você está olhando para essa figura, tem dois vetores ali, dá vontade de somar, não dá? De jeito nenhum, galera, não é possível fazer isso, porque são vetores de natureza diferente, tá? Eu não posso juntar vetor força com vetor campo, ok? E por fim, em relação a Qzão, então, segunda parte aqui, agora pensando no Qzão, que pode ser positivo como pode ser negativo, tá? Qual a diferença? Qzão positivo gera um campo de afastamento. Repare que todas as linhas, todos os vetores em relação a Qzão estão saindo. A gente diz que essa figura aqui, o vetor tem direção radial, como se fosse um raio, né, saindo dele, em todas as direções, e o sentido, sim, é de afastamento. Já se o Qzão for negativo, aí é o contrário. Direção radial, porém o sentido, o vetor estaria se aproximando. Ok? Beleza? Bom, assim a gente finaliza as aulas 10 e 11. Bora fazer exercício agora, beleza? Voltando, galera, vamos resolver uma questão que nos ajudará a entender melhor o conceito de campo elétrico, quais as escolhas que a gente tem que fazer em termos de fórmula, ok? Bom, a questão descreve a seguinte situação: uma região de campo elétrico gerado por uma carga Qzão, lembra que o nome dela é carga geradora, tá? Dentro desse campo, com uma distância de 3 metros para a carga geradora, nós marcaremos ou tentaremos imaginar um ponto P, onde será colocado o segundo tipo de carga, que no caso, Qzinho, carga de prova, ok? Bom, todos os valores que foram dados estão aqui, então a minha sugestão, sempre que você pegar um exercício de campo elétrico, organize os dados, ok? E agora sim, tendo essa organização feita, vamos pegar a primeira alternativa, que diz assim: quanto valeria o valor do campo no ponto P? Ou seja, em P a 3 metros de Qzão, eu quero descobrir o valor do campo, ok? Bom, vamos lá. Usando a primeira relação de campo elétrico, eu tenho campo igual força dividido por carga de prova, galera. Exatamente. Teremos que conduzir por essa fórmula pelo simples fato de que o exercício não me deu o valor de Qzão. Qzão, no caso, é a pergunta da letra B, então não posso tentar a segunda relação por enquanto, tá? Bom, vamos lá. Campo é igual força, 1,5
vezes 10 a menos 2. Tudo isso dividido pela carga de prova, 3 vezes 10 elevado a menos 8. Ok? Bom, resolvendo isso, campo é igual, fazendo a divisão dos coeficientes, 1,5 dividido por 3 vai dar meio vezes duas potências de 10 divididas, conserva a base e subtrai o expoente de cima do de baixo. Então isso daria a sexta, ou, melhorando um pouco em termos de notação, 5 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb, ok? Aí sim, tá ótimo no padrão de notação, sem correr riscos de perder notas, ok? Bom, para finalizar, galera, a letra B pede que a gente calcule agora o valor de Qzão. E aí? Bom, aí a gente vai aproveitar o resultado da A para usarmos a segunda fórmula. Campo é igual a constante, que nesse caso é a constante do vácuo, tá? Ele deu a constante KO 9 vezes 10 a nona, ou seja, é o vácuo que ele está levando em conta, tá? Então vamos lá, vamos pegar o resultado da A, 5 vezes 10 a quinta, que é igual a constante. Busca no enunciado, 9 vezes 10 a nona, vezes o Qzão, dividido pela distância, que seria 3 metros, né? Aqui no enunciado. 3, não posso me esquecer da distância ao quadrado, tá? 3 ao quadrado, galera, daria 9. Esse 9 eu posso cortar com o 9 de cima e isolar Qzão, né? Então ficaria 5 vezes 10 a quinta por 10 elevado a nona, tá? Qzão igual a 5 vezes. Bom, no caso, o resultado dar 5, galera, tem a ver com umzinho que está aqui dividindo, 5 dividido por 1, mantém o 5. Agora, a divisão de potência é bastante perigoso isso, né? Pela segunda vez, a gente conserva a base e subtrai o expoente de cima e de baixo. Então, 5 menos 9, menos 4 coulombs de carga, ok? Bom, chegamos então na resolução desse exercício bastante interessante por trabalhar as duas fórmulas, ok? Abraços!